Olá, amigos do esporte, um forte abraço. Estamos chegando para a nossa resenha diária, a nossa coluna sem impedimento para falarmos do futebol, falarmos do esporte de maneira em geral. Muito obrigado a você que ao longo dos dias tem compartilhado os nossos trabalhos nas mídias sociais. Muito obrigado. Pode nos mandar sugestões também para que a gente possa fazer um debate e falar um pouco das atividades esportivas aqui no nosso canal e também nas mídias sociais. Quero lembrar que eu estou com vocês ao vivo no programa de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, programa Giro Esportivo na rádio AM 870, Rádio Cidade de Juazeiro. Também estamos diariamente de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, na rádio 104.9, São Francisco nos Esportes, na cidade de Sobradinho. E também em Paulistana, no Piauí, na programação da Rádio Ingazeiro, com meu amigo Cleudon Albuquerque. E à noite, das 17 às 19 horas, de segunda a quinta-feira, na Ponte FM, em Petrolina, programa Bola na Rede 191.5, ao lado de Nando Gol, o maior artilheiro do mundo, e Beto Silva, o salgueirense de bom coração. Começando a nossa resenha de hoje, a alcunha do Brasil como o país do futebol, aos poucos se ratifica como uma falácia reverberada para esconder a extensa desigualdade que há na modalidade no país. O estudo mais recente da Pluriconsultoria mostra que 7,6% dos municípios, ou seja, 422 do total de 5.570 municípios no Brasil, esses municípios contaram ao menos com uma equipe profissional em atuação ao longo do ano de 2019. Além da distribuição ínfima, o cenário se torna mais curioso na agenda de atividades. Em média, os números revelados, somente 35% do calendário brasileiro foi útil e ocupado pelos treinos e jogos dos times. Os números apontam ainda na pesquisa para uma má distribuição, mas também podem indicar oportunidades. Apenas 128 clubes no Brasil, que representa 19,7%, distribuídos aí nas 4 divisões do futebol nacional, possuem acesso mínimo ao calendário. Resta aos 522 restantes a se contentarem apenas com o campeonato estadual e, por vez, Copa do Brasil, como é o caso agora do Afogados aqui do Sertão do Pajeú, que ainda está disputando a Copa do Brasil. É o único clube de Pernambuco. Por se ter uma ideia, Pernambuco se encontra em 11º lugar na tabela, com 34,2% e próximo da média nacional. Atualmente existem 23 equipes no estado. Essas equipes estão registradas na Confederação Brasileira de Futebol. Aqui de Petrolina temos o Petrolina e o 1º de Maio. São Paulo, que é, digamos assim, o estado com as equipes com maior potencial financeiro, também lidera na quantidade de cidades. São 66 que possui um clube profissional no mínimo. O Distrito Federal se destaca pelo alcance absoluto de todos os municípios, 100%. Mesmo com a pouca tradição nos gramados, Pernambuco, por sua vez, tem outro desempenho mediano e aparece na 10ª posição, dispondo de 16 cidades que têm equipes habilitadas para disputar competições da CBF. Em contrapartida, o estado sobe 3 posições no que se refere à presença de times profissionais em localidades com mais de 100 mil habitantes. São 5 grandes centros em Pernambuco sem algum tipo de atividade profissional no futebol. Fernando de Noronha, lógico que lá na ilha não tem futebol, mas o Fernando Ferreira, que é diretor do grupo Pluri, indica que alguns caminhos podem ser seguidos para contornar a situação. Abre aspas. Podemos criar o mínimo de competitividade, trabalhar melhor a questão de logística, regionalizar esses calendários para permitir que esse pessoal
no caso dos jogadores, vá a campo e assim criar um ecossistema que seria mais saudável economicamente e que possa ser sustentável contando com essa logística, explica o diretor da empresa. Fecha aspas. Por exemplo, a gente teve a informação que em 2020, se fosse ter o campeonato da Série A2 em Pernambuco, só poderiam participar as equipes que estariam próximas da capital pernambucana. Ora, o 1º de maio de Petrolina, que fica no sertão, está a 800 quilômetros do Recife. E aí, o 1º de maio ficaria fora da competição. Um outro dado interessante aqui para os pernambucanos é que os pernambucanos põem clubes de outros estados em segundo plano e optam pelos clubes locais. É o que mostra a mais recente pesquisa DNA Torcedor, produzida pelo Ibope Repulcom. De acordo com o levantamento, dos 27,8 milhões de torcedores no Nordeste, 13,2 milhões, ou seja, 48%, afirmam torcer para mais de uma equipe, sendo esses adeptos apontados como mistos. No entanto, Pernambuco é o local do Nordeste em que mais torcedores escolhem times da terra como primeira opção. Foram escutados 6 mil pessoas ao vivo e 2 mil online para levantar os dados. Ao todo, 41,4 milhões, 37% torcem por mais clubes de futebol no Brasil. O Timbu, o Náutico, lidera as estatísticas entre os nordestinos presentes no estudo, com 73% de torcedores que preferem vestir apenas a camisa do Náutico. O Sport vem logo depois, com 70%, e o Santa Cruz, por sua vez, fica atrás do Vitória, 66%. Estacionado aí em 64%, Ceará com 64%, Fortaleza 54%, ABC 50%, o Botafogo, o Belo da Paraíba 47%, o Asa de Arapiraca em Alagoas 50%, o CRB também de Alagoas com 30% e o CSA de Alagoas também com 25%. São as outras equipes da região listadas na pesquisa. Olha, a gente tem observado realmente aqui em Pernambuco, principalmente em Recife, os torcedores da capital não vestem camisa de times do Sul. Dificilmente você percebe, andando pelas ruas do Recife ou da região metropolitana, torcedor vestindo a camisa de outra equipe. Recentemente eu conversava com o ex-prefeito de Petrolina, o médico Dr. Júlio Lócio, e ele me dizia: mas Vilas, que negócio é aquele, rapaz, em Recife? De 5 conversas que a gente tem com as pessoas, 4 o pessoal fala de futebol. Realmente é uma grande verdade. Um grande abraço, amigos. Nós estamos aqui diariamente com você na nossa coluna Sem Impedimento. Você pode compartilhar com a gente, mandando as suas mensagens através do WhatsApp 879-8872-6522. E compartilhe com a gente no Instagram, Alves Luiz Martins, no Facebook, Luiz Martins Alves Luiz Vilas Boas, no Twitter, Luiz Vilas Boas 4 e também no YouTube, Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro. Sinaliza aí e compartilha o nosso trabalho.